Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, amigos DXistas, radioamadores e todos aqueles que gostam de curtir as ondas do rádio. Estamos iniciando o primeiro programa inédito de 2022, deste sábado, dia 5 de fevereiro de 2022. Deixando bem claro que é 2022, diz aqui ao meu lado Mr. Kilohertz. Hoje vamos trazer, além das participações dos nossos excelentes colaboradores, uma entrevista que nós fizemos com Jaime Wagner e Alfonso Montealegre, que foram membros do serviço em espanhol da Rádio Netherlands. Este programa tem na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo, montagem final Luiz Cláudio Oliveira, coordenação de programação Edson de Almeida, direção-geral dos Padres Redentoristas Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Começamos com o Mundo DX. Mundo DX. Mundo DX. Como sempre, abre o nosso programa na parte do Mundo DX, o DX Clube do Brasil, com Célio Romais. Alô, caros ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pela Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora chegamos com mais um boletim com notícias atuais das ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. O DXCB mantém um canal no YouTube com diversos áudios históricos. Em 1988, o jornalista e tradutor Walter Aguiar, que é um dos mais antigos colaboradores do DXCB, fazia um boletim parecido com este que faço para a programação em português da Voz da América. A seguir, vamos escutar um trecho do boletim em que o Walter Aguiar falava de tempestades magnéticas que ocorreram naquele 1988 dentro do programa Onda Curta, apresentado por Ricardo André Gardiazabal. O áudio foi gravado e preservado pelo Antônio Ribeiro da Mota e está no canal do DXCB no YouTube. Vamos ouvir um trecho e em seguida voltamos com as notícias atuais das ondas curtas. This is VOA to the Caribbean. Brasileiros, mais um programa da série Onda Curta em seus receptores. Nos últimos dias do mês de junho, houve uma tempestade magnética de grandes proporções que afetou as comunicações internacionais, principalmente em ondas curtas. O colaborador desse programa em Santos, São Paulo, Walter Gomes de Aguiar, diz que foi entre a segunda-feira, dia 27, e a quinta-feira, dia 30. O Walter tem mais informações para nós. A causa dessa tempestade foi o acúmulo de partículas elétricas na ionosfera, causada por um grande número de explosões solares. O jornal Estado de São Paulo divulgou matéria dia 28 de junho, dizendo que as transmissões via satélite não foram grandemente afetadas pela normalidade na ionosfera, a não ser por um ou outro chuvisco ou por ruído nas transmissões de televisão. A faixa de frequências mais afetada foi mesmo a de ondas curtas. Segundo o jornal, esse tipo de fenômeno costuma enfraquecer os sinais refletidos na ionosfera, causando ruídos e desvanecimento. E agora as informações. Nem o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, nem as estações do Havaí ou Colorado. A estação de sinais horários que tem chegado aqui no sul do Brasil em 10.000 kHz é a chinesa PBM Xi'an de Pucheng. Em 30 de janeiro, esperei a hora cheia para ouvir a identificação. Era a voz feminina. Em um primeiro momento, poderia tratar-se da emissora do Havaí, que usa a voz feminina. Entretanto, é claramente em mandarim. A identificação ocorreu na hora cheia das 21 horas no tempo universal, ou seja, às 18 horas no horário de Brasília. Vamos ouvir. E também em 30 de janeiro, escutei as duas frequências da Rádio Filipinas às 18h53 no tempo universal, ou seja, às 15h53 no horário de Brasília.
tanto em 15.190 quanto em 12.120 kHz, a sintonia era regular. Em 15.190 kHz, podia-se ouvir ligeira interferência da rádio Inconfidência ao fundo. Vamos ouvir um trecho que gravei das duas frequências da Rádio Filipinas. E a Rádio Nacional da Amazônia, de Brasília, está transmitindo de forma irregular na frequência de 6.180 kHz, na faixa de 49 metros. Segundo Wender Marques, de Unai, Minas, em alguns dias a emissora tem estado no ar nesta frequência apenas no período da manhã. E o Wender Marques captou em 27 de janeiro a Transworld África. Foi em 13.810 kHz, às 18h34 no tempo universal, ou seja, às 15h34 no horário de Brasília, transmitindo em árabe para a África Oriental. A Transworld África é uma emissora religiosa que possui um transmissor em Manzini, no reino de Eswatini, antiga Suazilândia. Vamos ouvir a gravação que o Wender fez desta emissora. من حيث الكاتب وتاريخ الكتابة ومكان الكتابة والقصد من كتابته والتاريخ المدون. E a Coreia do Norte está acusando o Japão de promover política de agressão e expansionismo territorial. A informação foi veiculada na programação em espanhol da Rádio Voz da Coreia, antiga Rádio Pyongyang, no último dia 28 de janeiro. A transmissão foi feita às 22 horas no tempo universal, ou seja, às 19 horas no horário de Brasília, em 7.570 kHz. Ela foi captada e gravada aqui em Porto Alegre pelo Carlos Latuffi. Vamos escutar um trecho que ele gravou. E a emissora brasileira Rádio Rural de Tefé, Amazonas, está solicitando aos ouvintes informações sobre as condições de sintonia em 4.925 kHz. Os contatos com a emissora podem ser feitos pelo Facebook, que é o seguinte: Rural FM Tefé. E agora a última informação, complementando a informação que demos no último boletim sobre as transmissões em espanhol da Rádio Internacional da China. Desde São Paulo, capital, Alex Costa informa que a emissora deixou de emitir os boletins de notícia neste idioma em junho de 2021. Segundo o Alex, o espaço de 20 minutos iniciais de segundas a sextas-feiras está sendo ocupado por reprises de músicas pop chinesas. A mesma coisa ocorre nos sábados, nos 5 minutos iniciais das emissões. Já o restante da programação é ocupado por reprises de antigos programas. Ainda de acordo com Alex Costa, o boletim de notícias atualizado só vai ao ar no site da emissora. Além da emissão em espanhol, os programas em Esperanto e em italiano da Rádio Internacional da China estão sendo reprisados em ondas curtas. Conforme o Alex Costa, na emissão em italiano, os programas culturais e aulas de chinês foram substituídos por um programa de música chinesa que é sempre o mesmo desde setembro de 2021. Com um monte de transmissores espalhados pelo país e priorizando os meios digitais,
por que a Rádio Internacional da China não desativou as ondas curtas? Fica a pergunta do Alex Costa. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Grato Célio Romais e Ulisses Galete, e agora eu chamo o Jailton do Amaral, lá de Santa Rita, na Paraíba. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. E cantora Elza Soares faleceu aos 91 anos. Elza Soares nasceu em uma família pobre, em uma favela conhecida como Moça Bonita, no bairro de Padre Miguel, no Rio de Janeiro. Casou-se pela primeira vez com apenas 12 anos de idade com um amigo de seu pai que havia tentado abusar sexualmente dela. Deu à luz ao primeiro filho um ano depois, aos 13 anos. Aos 15 anos, perdeu o segundo filho para a fome. Elza começou a cantar na década de 1950, quando decidiu se inscrever em um show de calouros apresentado por Ari Barroso, uma das passagens de sua vida mais lembradas. Quando ela subiu ao palco, foi recebida a gargalhadas pelo público e ironizada pelo apresentador que perguntou: "De que planeta você veio?" Elza então respondeu: "Do planeta Fome." A oportunidade de trabalhar somente com música só apareceu anos mais tarde, na década de 60, quando ela foi vencedora de um concurso da Rádio Tupi. Na ocasião, ela interpretou diversas canções escolhidas pelo público e acabou sendo contratada pela rádio. Elza já era cantora quando conheceu o jogador de futebol Garrincha. Ele era casado quando começou a ter um caso com ela, em 1962. 4 anos mais tarde, em 1966, foram morar juntos. O casamento durou até 1982 e acabou após uma série de episódios de violência doméstica e traições, além do alcoolismo do Garrincha. Ele morreria em 20 de janeiro de 1983, exatos 39 anos antes de Elza Soares. Morre Moisés Lopes, primeiro radialista da Rádio Martí. O locutor cubano Moisés Lopes, uma das primeiras vozes a sair nas ondas da Rádio Martí, faleceu em 1º de janeiro de 2022 aos 89 anos. Lopes nasceu em Reglia em 8 de novembro de 1932, trabalhou no jornalismo por mais de 60 anos e chegou à cidade de Miami em 1961. Em 1985 mudou-se para Washington, D.C. para iniciar sua carreira na Rádio Martí. A Rádio Martí foi ao ar na madrugada de 20 de maio de 1985, no aniversário número 83 da Proclamação da República de Cuba. O Dr. Humberto Medrano abriu o programa com um vibrante "Aqui Rádio Martí", seguido da voz sonora de Moisés Lopes com "Bom Dia, Cuba". Tudo foi ad libitum, não havia nada escrito ou algo parecido. Me deram um microfone e comecei a conversar com os cubanos. Isso locutou em entrevista concedida em 2015. Moisés Lopes também trabalhou nas emissoras La Fabulosa, La Cubaníssima e Rádio Swan. Que descanse em paz. Noticiamos o falecimento de Moisés Lopes, primeiro radialista da Rádio Martí. E agora a última notícia. A Nativa FM tem previsão de fazer estreia de afiliada na região de Itapetininga, São Paulo, em fevereiro. A rede liderada pela Nativa FM 95.3 de São Paulo está na expectativa de estrear mais uma afiliada no interior paulista. Após as duas últimas estreias em São Carlos e Jaboticabal, no final do ano passado, a rede tem a previsão de contar com a futura Nativa FM 95.3 de Itapetininga, no sul paulista. Segundo informações apuradas pela redação do tudoradio.com, a previsão é que a rádio inicie suas transmissões na primeira quinzena de fevereiro. A estação ainda está em fase de tramitação e tem como sede de concessão a cidade de Capão Bonito. A rádio também não conta com data de estreia definitiva, porém, segundo previsão, a emissora deve ser integrada à rede ainda neste mês de fevereiro. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral. E para completar os clubes, chegou a vez do Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 20 às 21 horas UTC em 5.920 e 7.235 kHz para a Espanha, das 22 às 23 horas UTC em 9.490 e 11.800 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 0 hora a 1 hora UTC em 9.600 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.040 e 7.325 kHz para a América Central,
das 3 às 4 horas UTC, em 9.740 e 11.800 kHz para a América do Sul, em 6.150 e 7.410 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC, em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC, em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC, em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC, em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC, em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 horas UTC, em 5.985 kHz para a América Central. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português diariamente das 21 às 22 horas UTC, em 9.765 kHz para a América do Sul. A Rádio Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol das 2 às 3 horas UTC, em 7.265 e 7.280 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC, em 9.495 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 16 às 0 hora UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 12.030 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 19 às 3 UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 9.690 kHz para a América do Norte, aos sábados e domingos, das 15 às 23 horas UTC, em 11.685 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 9.690 kHz para a América do Norte e em 12.030 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio 9 de Julho de São Paulo transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.820 kHz. A Rádio Brasil Central, de Goiás, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 4.985 e 11.815 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Inconfidência, de Minas Gerais, no Brasil, transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 15.190 kHz. A Rádio Voz Missionária transmite sua programação em idioma português das 0 hora às 0 hora UTC, em 9.665 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para a África das 10h55 às 11h30 horas UTC, em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, de 1 a 1h30 horas UTC, em 7.305 kHz. A World Music Radio, WMR, transmite sua programação musical das 7 às 17h45 horas UTC, em 5.930 kHz diariamente, das 7 às 20 horas UTC, em 15.790 kHz aos sábados e domingos. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol da 0 hora a 1 hora UTC,
em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2 horas UTC, em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC, em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12 horas UTC, em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19 horas UTC, em 9.740 kHz para a Europa. Mandando um abraço para os amigos Diogo Furlan, de Piracicaba, em São Paulo, ao Rogério Krieger, de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, ao Neuci Remedividade, de Santana do Livramento, ao Luiz Gonzaga, de Curitiba, no Paraná, ao Antônio Argolo Silva Neto, de Jequié, na Bahia, ao Francisco Jackson, pelo Rio de Janeiro, ao Luiz Tadeu, pela cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Grato, Antônio Avelino, e para encerrar o Mundo DX, chegou agora a vez do Francisco Bracini com as últimas informações sobre o DRM, o rádio digital. Olá, amigos do Encontro DX. O Digital Radio Mondiale, DRM em português, Digital Rádio Mundial, é um padrão homologado pela União Internacional das Telecomunicações e pelo Instituto Europeu para a Padronização das Telecomunicações. O DRM emprega a radiodifusão sonora de rádio digital, sendo desenvolvido pelo consórcio Digital Radio Mondiale desde 1998 e usa as frequências e concessões outorgadas pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações Brasileira, as transmissões de amplitude modulada, o AM, frequência modulada, o FM, e as ondas curtas, que possuem alcance global. Há que se destacar que nenhum país é proprietário deste sistema de rádio digital, pelo qual dito sistema tem sido desenvolvido e implementado pelo consórcio Digital Radio Mondiale, cujo padrão é aberto para o desenvolvimento, ou seja, não cobra royalties de patentes para que os países venham a implementar essa tecnologia, diferentemente das demais tecnologias de radiodifusão digital existentes. A Rádio Romênia Internacional, Rádio Nacional da China, Rádio KTWR One, Rádio França Internacional, Teledifusão Francesa, a BBC World Service, a All India Radio e a Australia Broadcast Corporation compõem o grupo de força de estações para o consórcio DRM, bem como a empresa suíça Ampegon, a americana Nautel e a chinesa BBEF Tech, carros-chefes para a fabricação de transmissores DRM pelo mundo. Bem, amigos, gostaria de agradecer aqui ao amigo Cassiano Alves Macedo por mais este ano de participação aqui no Encontro DX. Já estamos comemorando aí no último dia 3 de dezembro de 2021, 4 anos de participação aqui no Encontro DX. Ou seja, estamos aqui desde 3 de dezembro de 2017, falando aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. No mais, informamos as estações da tecnologia digital Rádio Mundial que chegam com grande facilidade no Brasil. Primeiramente, temos a Rádio Nacional da China, também conhecida como a Voz da China, em 9.655 kHz DRM, diariamente, com melhor sintonia no período compreendido entre 6 horas até as 7 horas da manhã, no horário de Brasília. No entanto, a emissão começa por volta das 5h30 da manhã e vai até às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Na sequência, à noite temos a Rádio Romênia Internacional,
transmitindo no idioma espanhol para a América do Sul, na frequência de 9.490 kHz, DRM, das 19 às 20 horas, horário de Brasília. A Rádio Romênia transmite desde o dia 30 de outubro de 2017 para a América do Sul no idioma espanhol, ou seja, fazem mais de 4 anos, já estamos aí abrindo o 5º ano de transmissões da Rádio Romênia através de um pedido que realizei para a emissora à época, a única emissora no mundo a transmitir em diversos idiomas para todo o planeta. Destacamos aí o trabalho da Rádio Romênia e parabenizamos a todos os responsáveis pela emissora. Assim, vamos acompanhar um trecho gravado no dia 2 de fevereiro de 2022, em Brasília, Distrito Federal. Aici București, Radio România Internațional. Aici București, Radio România Internațional. Nos pueden sintonizar por onda corta vía satélite y también en internet en la página www.rri.ro. En nuestra página web figuran todas las frecuencias de transmisión por onda corta. Asimismo, pueden mantener el contacto con nosotros siguiéndonos en nuestra página de Facebook Radio Romania Internacional. Les deseamos buena audición. Noticias en Radio Romania Internacional. Por fim, das emissoras que chegam com qualidade no Brasil em DRM, destacamos a emissora KTWR Guam, transmitindo aos domingos das 7 às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, em 15.200 kHz DRM. Vamos acompanhar uma escuta do último domingo da emissora KTWR Guam em Montenegro, Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, a uma distância de cerca de 20.000 km da estação transmissora em Guam, sem a utilização de retransmissores ou mesmo satélites. Thank you for listening to today's broadcast from TWR. We broadcast on 15200 kHz in the 19-meter band. Join us again on this channel each Sunday at 1026 Coordinated Universal Time. This is KTWR, Agana, Guam, speaking hope to the world, because hope knows no barriers. No mais, amigos, vocês poderão acessar em meu canal YouTube, Francisco Brassini. Brassini se escreve com 2 Cs. As informações para aquisição de receptores na tecnologia DRM, o que também já não é mais uma dificuldade. Já vivi momentos aí com muita dificuldade para aquisição de receptores DRM, mas hoje isso já não é mais um problema. Então, lá no meu canal YouTube, assim que eu postar o vídeo desta transmissão de hoje, do Momento DRM, vocês vão encontrar um link do Mercado Shops, que é uma plataforma auxiliar do Mercado Livre, com a descrição de todos os receptores DRM que estão disponíveis para aquisição na empresa Gospel. Dentre eles, o receptor GR216, receptor de mesa ligado à luz, e os portáteis 224, 226 e 228 BP. De Brasília, Francisco Brassini, no canal YouTube e Twitter. DRM, revolucionando o rádio para o conhecimento global.
Ouvimos a participação aqui no Encontro DX do Francisco Bracini falando sobre o DRM, o rádio digital. Vamos agora para um pequeno intervalo porque temos muita coisa para apresentar e voltamos em instantes. Fiquem na sintonia da Rádio Aparecida, programa Encontro DX. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Boa noite, você está na sintonia da Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX. Iniciamos a segunda parte com notícias do radioamadorismo. Agora é a vez do Francisco Jackson, o nosso especialista em radioamadorismo. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, radioamador e operador do Rádio Cidadão. Este é o boletim de notícias do Rádio Cidadão e do radioamadorismo no programa Encontro DX. Vamos começar o programa de hoje falando sobre uma atividade de radioamadorismo que vai acontecer no dia 12 e dia 13 de março. É o Conteste Batalha do Genipapo. O Conteste Batalha do Genipapo é uma competição de âmbito nacional e tem como objetivo a confraternização entre os radioamadores e a divulgação da Batalha do Genipapo, travada no estado do Piauí, às margens do rio Genipapo. A data do conteste é 12 e 13 de março, com início às 21 horas UTC, o que equivale às 18 horas de Brasília, e o fim, 21 horas UTC do domingo, que equivale a 18 horas de Brasília. São válidos os contatos apenas nas bandas de 80 metros, 40 metros, 20 metros, 15 metros e 10 metros, respeitando as limitações de banda e potência da classe de cada operador, inclusive nas operações multioperadores, onde cada operador deve obedecer estas limitações. Você pode encontrar o regulamento completo do Batalha do Genipapo no blog do CRAEM, craemradioamadores.blogspot.com. Faixa do Cidadão, criada a rede de emergência do Rádio Cidadão. A resolução número 578, de 30 de novembro de 2011, da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que teve a sua última atualização na terça-feira, 11 de agosto de 2020, diz o seguinte: essa resolução aprova o regulamento do serviço do Rádio Cidadão. Em seu artigo 4º, diz: o serviço rádio do cidadão objetiva, ou seja, tem o objetivo. Aí no inciso 2 diz: atender situações de emergência como catástrofes, incêndios, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidente e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a propriedade. Diante desse artigo 4º da citada resolução da Anatel, reunimos um grupo de operadores da faixa do cidadão e criamos a REDERC, Rede de Emergência do Rádio Cidadão, que hoje conta com 70 integrantes no Brasil, nos seguintes estados brasileiros: Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul,
e Mato Grosso. Mas o que é REDERC? Como isso vai funcionar? A rede de emergência do Rádio Cidadão, a REDERC, tem a finalidade de prover, de atender situações de emergência como catástrofes, incêndio, inundações, epidemias, perturbações da ordem, acidentes e outras situações de perigo para a vida, a saúde ou a propriedade. Exatamente como está lá no artigo 4º da resolução. Quem pode participar da REDERC? Poderão participar da REDERC, da Rede de Emergência do Rádio Cidadão, em caráter voluntário, importante, voluntário, operadores do Rádio Cidadão, portadores de indicativos outorgados pela Agência Nacional de Telecomunicações. Então, para que você possa integrar essa rede criada por operadores da faixa do cidadão, integrantes também do Grupo Rádio Brasil Papa Delta, que já atingimos mais de 400 operadores em todo o território nacional, né? Você pode entrar em contato conosco pelo e-mail papadeltabrasil@gmail.com, que nós vamos retornar esse e-mail solicitando dados para que possamos colocar você, né, como voluntário da rede de emergência de operadores do Rádio Cidadão, tá? Nós criamos uma credencial, você vai receber uma credencial com a sua foto, né, e uma declaração nossa dizendo que você é voluntário para atuar em situação de emergência, catástrofe, quando houver necessidade. Você vai atuar voluntariamente, você vai atuar operando a sua estação e levando os seus equipamentos para atender. Isso é muito importante. Cada município brasileiro que tenha um integrante da REDERC, nós vamos fazer desse integrante o coordenador da REDERC no município, tá? Agora, deixa eu deixar bem claro, isso aqui não tem nada a ver com Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, viu, pessoal? Nada a ver, nada a ver. Isso aqui é uma resolução da Anatel e nós estamos cumprindo ela. Bom, depois eu trago maiores informações a respeito, tá? E para que a gente possa criar essa grande rede de operadores do Rádio Cidadão em todo o nosso território nacional. Tá bom? Desejo a todos um bom final de semana e estaremos aqui no próximo sábado, se assim Deus nos permitir. Francisco Jackson dos Santos, diretamente de São Gonçalo, para o programa Encontro DX. Obrigado, Jackson, pelas informações e vamos agora para o nosso Arquivo do Rádio. Arquivo do Rádio. No dia 18 de março de 2005, acompanhei vários amigos DXistas, entre eles o Sérgio Partamian, o Renato Liana, entre outros, no encontro com dois membros do serviço espanhol da Rádio Nederland, o Jaime Wagner e o Alfonso Montealegre. Eles estavam em São Paulo, em um hotel na Zona Sul, e queriam encontrar ouvintes da emissora. Na minha opinião, eles foram os mais populares comunicadores das ondas curtas, das emissoras que transmitiam ou transmitem ainda para a América Latina. Nesse encontro mostraram muito interesse em conversar conosco, de saber informações sobre o Brasil, sobre as ondas curtas, sobre emissoras brasileiras. Eu aproveitei e fiz uma entrevista a qual quero deixar aqui o registro no programa Encontro DX, pois esses locutores fazem parte da história do período que as grandes broadcasts estatais transmitiam para o exterior com muita força. Uma delas é a Rádio Nederland. Não quero ser presunçoso, mas quero ajudar a preservar a memória das ondas curtas, pois não sabemos ainda sobre qual será o futuro dessas emissões, principalmente das grandes broadcasting, que são as grandes emissoras que transmitiam e transmitem ainda para o mundo, alguma delas. Nesse programa, então, vamos trazer a primeira parte dessa entrevista.
Os entrevistados falam espanhol, mas eles procuraram se expressar de maneira bem clara, de maneira que creio que é possível todos vocês entenderem as respostas, porque eles entenderam também todas as nossas perguntas. Então vamos com a entrevista que fizemos com Alfonso Montealegre e com Jaime Magna. Olá amigos da Rádio Aparecida, do programa Encontro DX. Nós estamos aqui em São Paulo hoje, dia 18, falando com o pessoal da Rádio Nederlander, que está presente aqui no Brasil. E eu começo falando com Alfonso Montealegre e Jaime Magna. Quem vai falar primeiro? Jaime Magna? Ok. Jaime, qual o objetivo da viagem de vocês aqui na América neste início de ano? Bueno, es muy sencillo y primero que todo, mis disculpas que no posso falar o português. Trataré de hablar un poco el spanguês en este caso. Você fala o portuñol perfectamente. Bom, el motivo de nuestra visita es obvio, es el contacto con nuestros ouvintes. Estamos realizando una serie de viajes por Argentina y Bolivia y claro está también no Brasil. ¿Por qué Brasil? Porque recibimos mucha correspondencia y aunque nuestras emisiones no van destinadas concretamente a Brasil, tenemos eso sí todavía una sección brasileira, pero que solamente transmite para las parceras y vía internet. Las transmisiones en español obviamente van para toda América Latina. Claro, Brasil también forma parte de América Latina y por eso también estamos aquí, para conocer los amigos oyentes de este bonito país que es Brasil. E você pode ter uma ideia, eu sei que fica difícil falar assim sem dados na mão, mas a gente vê que muitos brasileiros escrevem para as emissoras que transmitem espanhol. Você tem ideia assim mínima que seja de porcentagem, que é bastante gente realmente que ouve a Rádio Nederlander em espanhol? Sí, yo creo que de todo el porcentaje que recibimos, yo creo que más del 25% son de oyentes de Brasil, que es mucho si lo compara con otros países de América Latina, que están en la mayoría, pero un 25% o más son brasileiros. E nós brasileiros gostamos muito pouco de escrever, infelizmente. Muito pouco, infelizmente. Mas a gente fica contente, então, que a quantidade de que você recebe de comunicação deve ser ainda via carta, provavelmente. Carta e também via e-mail, o correo electrónico, que es más correcto de decir, no email, correo electrónico. Y obviamente también carta o postais y cartas. Todavía, sí. E uma pergunta para vocês bastante emblemática no momento, bastante difícil até. A BBC de Londres anuncia o corte nas transmissões no idioma português. E nós notamos que, me parece que essa é uma tendência natural. Vocês que têm um programa maravilhoso, que é o Rádio Enlace, muito ouvido no Brasil, como vocês analisam esse corte de várias emissões? Qual de vocês vai responder? Sí. Bueno, es una tendencia. Ha señalado que parece que es una continuación de otros cierres de otras emisoras. Es una lástima que BBC va a terminar, va a fechar las emisiones en portugués. Radio Nederland continuará. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. En español continuará. Pero ha ocurrido que emisoras que han cerrado, que han fechado las emisoras como Radio Canadá, después de 14 años, regresa. Es un renacimiento. Vamos a ver si esta tendencia va a ser revertida y no futuro o Brasil está convirtiéndose en un país más poderoso económicamente. El desenvolvimiento brasileiro se hace sentir en todo el mundo. Com as novas multipolaridade mundial com a China, a Índia, o Brasil, será necessário que a Europa, que Norte-América e outras partes do mundo vão transmitir em português. Nós estamos assistindo agora a novas tecnologias entrando no rádio, como o rádio digital, o rádio internet. E você acredita ainda que possa continuar o rádio do jeito que está? Será que pode mudar o rádio? Porque a tecnologia está entrando forte no rádio, com novas tecnologias, né? Então a gente chama no programa na rádio como o rádio tem uma irmã que é a internet. Será que isso pode revitalizar mais o rádio ainda? Porque o rádio acho que não acaba, né? Pela opinião dos senhores. Sem dúvida, sem dúvida. O sistema DRM está listo.
está listo. Estamos perto de una nueva situación en las ondas cortas. DRM desafortunadamente no tiene, el sistema está listo, mas no existe os receptores. Esto es un problema, es un momento de transición de un sistema a otro. En 5 años será más fácil para Radio Nederland, para otras emisoras mundiais, de continuar, de passar das ondas curtas tradicionais às ondas curtas digitais. Lo que Alfonso dice es correcto. Es más, ahora DRM es muy probable que también, porque hay mucho interés por parte de países como también Brasil, México, se han hecho varias pruebas, varios experimentos, es que DRM también se aplique en la AM, es en la onda media y onda larga, y eso quizás también dé un gran impulso a lo que es también la onda corta. O sea que sí somos en ese aspecto optimistas de qué es lo que pueda suceder en un próximo futuro acerca del DRM. Y sobre la radio en general, yo creo que la radio nunca va a morir. Acuérdense, cuando llegó en los años 60 la televisión, todo el mundo llegó a pensar, esta es la muerte, este es el final de la radio. Brasil también. Y no fue así. Y lo mismo, acuérdense, en 1920, 1930, cuando comenzó a surgir la radio, se pensó que ese iba a ser la muerte de los libros, de las revistas, y de todo, exacto, de los jornais, y no ha sido así. O sea que la radio tiene muchos años de vida. Ahora, obviamente que nos tenemos es que ir modernizando a esta nueva tecnología. Y quién sabe, quizás venga otro nuevo sistema para la curtição das ondas curtas. Uno nunca sabe. Ouvimos a primeira parte de uma entrevista que fizemos com Jaime Bagna e Alfonso Montalegre em 2005, quando eles visitaram São Paulo e a emissora Rádio Nederland ainda estava transmitindo em espanhol para a América Latina. Chegando ao final do Encontro DX, eu quero enviar um forte abraço aos amigos ouvintes. Um deles é o Luiz Tadeu Daite Camargo, lá de Porto Alegre. Um abraço, Luiz Tadeu, muito obrigado. Também para o José Milton de Oliveira, outro amigo nosso que está sempre na sintonia, também está no nosso Facebook, Programa Encontro DX, o Lindomar Rigon. Muito obrigado, Lindomar, pelo seu contato. E também para o José Roberto Cunha. E vamos encerrando o programa com música. Nos anos 70, várias gravadoras do Brasil começaram a gravar cantores brasileiros cantando em inglês, mas o povo não sabia. Thomas William Standen era brasileiro, porém neto de ingleses, e ficou conhecido como Terry Winter nessa época. Ele faleceu infelizmente em São Paulo em 1998, aos 57 anos de idade. A canção que vamos encerrar no programa fez muito sucesso com Terry Winter na década de 70 e tem como título Our Love Dream. I'm dreaming very much of our tomorrow, and I'm thinking very much of our today, and I don't have no time to think of sorrow, for I love you as I've always done before. Everybody wants to know our story, and I know that I don't see hard to care.
Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.